vezes existe um mau uso dos dons espirituais. São pessoas que não têm às vezes o conhecimento, a maturidade, receberam um dom espiritual e que vão começar a usar esse dom de forma errada. O dom de línguas, por exemplo, quando você entra numa igreja e tem um monte de gente falando de línguas e ninguém entende, isso está errado, porque a Bíblia diz que é necessário que haja intérpretes. Agora, o apóstolo Paulo também diz: não proibais de falar em línguas. Tem igrejas batistas que proíbem falar em línguas, isso também é errado. Então, tem que haver um equilíbrio para que o culto, seja como a Bíblia fala, o culto racional, onde todos são edificados, onde aqueles que têm os seus dons espirituais utilizem para a edificação da igreja, não só para a edificação própria. Porque você tem um grupo, porque é muito importante isso, ter um intérprete, porque às vezes Deus quer falar alguma coisa para algum irmão que está ali, identificar o irmão, porque às vezes está com situação de certas coisas que você não pode ter revelado, então tem que ser revelado o quê? Através do dom de língua, para aquele irmão, ou para identificar a própria igreja, que às vezes está o caminho errado, ou por exemplo, o sacerdote fazendo coisa errada, ele participa lá, então às vezes vem língua, para ele observar aquilo e ver que ele está fazendo coisa errada, não chamar de atenção. Não? Então por isso tem que ter um intérprete para poder ser revelado. E agora tem que ter cuidado também, que tem dom de língua que não tem nada a ver. Que o inimigo te usa de um jeito que pega também, acha que não tem nada a ver. Então tem que ter muito cuidado. Existem as imitações, Imitações, ele imita. Ele imita direitinho, então você tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. A gente observa isso. Eu ouvi um caso, por exemplo, de uma pessoa que estava num culto e ela começou a falar em línguas e as pessoas ali achando que aquelas línguas eram línguas dos dons espirituais do Espírito Santo, e a mulher estava falando em hebraico e amaldiçoando o pregador. Isso aí, então, você tem que ter cuidado. Mas aí já entra o discernimento de espírito. Discernimento de espírito. É por isso que a igreja carece e necessita ter o discernimento do espírito. Porque às vezes a liturgia que está no culto é totalmente uma liturgia demoníaca, às vezes é o diabo que está falando, isso aí acontece. E o povo sem discernimento espiritual está glorificando, está dando glória a Deus, e muitas das vezes é Deus que está falando. Entendeu? Então nós precisamos ter um discernimento que é espírito, porque é assim como o apóstolo Paulo, entendeu? Paulo e Silas estão lá, aquela menina possessa por um espírito de fiação, um demônio, Ela falou a verdade, ela falou mentira, não, ela é homem de Deus. Mas Paulo sabia, Paulo cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos, diabo, cala a boca, diabo. E esse que o Paulo está citando é muito importante, porque quando existe uma atuação maligna, olha só que coisa, aquela jovem que seguia Paulo e Silas, ela dizia: esses homens são filhos de Deus. Ela estava mentindo? Não, mas havia um espírito maligno por trás ali para trazer confusão. Então, a atuação maligna na igreja, às vezes, é tão disfarçada que até uma pessoa que está falando uma verdade, ela está falando para perturbar. Ela está ali para gerar confusão. Então, o dom espiritual do discernimento do Espírito que a gente leu aqui é muito importante para que a gente possa identificar essa atuação maligna. E uma coisa que a gente precisa saber é que Deus, Ele nos deu dons espirituais para que a gente possa utilizar. Então, se você tem um dom espiritual, mas aqui na igreja eu não vejo ninguém falando desse dom, atuando nessa área. Mas se Deus deu a você, é para você usar e contribuir para o crescimento ali da tua igreja local. E também faltou a gente ler Efésios 4, Antes da gente fazer o dom, vamos ler Efésios 4. Vai acontecer muitas vezes isso. Efésios 4. Vou começar aqui do versículo 1.
Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurai aguardar a unidade do Espírito, pelo versículo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Sim. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11. Foi ele que estabeleceu alguns como os apóstolos, e o outro como os profetas, e o outros como evangelistas, e o outros como os pastores e mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levando em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens com astúcias enganam grandiosamente. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Gente, esse versículo é chave. Faz o aumento, o corpo cresce, não cresce? Né? Mas aqui olha qual é a condição, do qual todo o corpo bem ajustado e compacto pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, eficaz operação de cada parte. Quer dizer, se o corpo não estiver ajustado, se cada um que recebeu o seu dom, o seu talento, o seu ministério, não fizer a coisa de forma eficaz, em união, o corpo não cresce, o corpo fica atrofiado. Por isso a gente vê muitas igrejas às vezes atrofiadas, diminuindo, morrendo, porque a coisa não está funcionando de acordo com aquilo que Deus determinou. E para a sua edificação e amor, né? Tudo isso tem como, digamos assim, o elo principal o amor. Tanto que o apóstolo Paulo, depois de 1 Coríntios 12, quando ele termina de falar do dom espiritual, dos dons espirituais, ele diz assim: eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. Porque não adianta uma pessoa que tem vários dons espirituais se esse dom não for revestido pelo amor. E muitas vezes acontece isso com igrejas, que tem muitos dons espirituais, mas falta o amor, falta o cuidado, falta o zelo. Humildade. Humildade. E aí, quando falta o amor, a igreja pode ter muitos dons espirituais, mas aquela igreja ali, ela vai desfazendo, vai morrendo. Chegar uma hora que ela vai morrer. Isso aí. Bom, só até aqui, né? Porque na continuação aqui já vai falar de outros assuntos. E agora, depois dessa introdução dos dons espirituais, a gente vai começar a preencher esse teste aqui. Vamos lá para a primeira página. Assim. Vamos fazer o teste, agora é o teste. Agora sim.
Ó, só para vocês terem uma dimensão, está na apostila de vocês aí também que vocês vão receber. Aconselhamento, ajuda, apóstolo, celibato, conhecimento, contribuição, cura, milagres, discernimento de espírito, ensino, evangelismo, fé, línguas, interpretação de línguas, liderança, misericórdia, missionário, pastor, profecia, sabedoria e serviço. 21 dons espirituais. Aí a gente tem a habilidade manual, que é um talento, hospitalidade, organização, criatividade artística, música, e aí a gente já tem outras características que acompanham alguns dons, que é disposição para o sofrimento, estilo de vida simples, libertação e oração. Então, por exemplo, o estilo de vida simples e disposição para o sofrimento. Tem alguns que vão ser missionários, mas que vão para grandes capitais. Mas tem outros que vão para uma tribo de índios, onde vai ter escassez de tudo. E essa pessoa, além dela ter a capacidade de um estilo de vida simples, ela vai ter o dom de missionário, né? E também disposição para o sofrimento. Quer dizer, como é que a pessoa vai ser missionária num país, por exemplo, que persegue igrejas? Ela tem que estar preparada, né, para sofrer, sabendo que vai passar por tudo aquilo ali. Não é todo mundo que está preparado para isso. E aí, não é que a gente vai se achar assim inferior, eu não tenho capacidade de ir para um outro país, atuar numa determinada área, é porque Deus nos chamou. Não é porque nós somos inferiores, é porque Deus não nos chamou. Nós somos uma outra parte do corpo que vai atuar numa outra área. Né? Uma vez o padre me contou uma história aqui, ele era daqui, mas foi chamado lá para Goiás, aonde aqueles donos de fazenda matam todo mundo, que se incomoda. Ele disse que passou um sufoco lá, muita oração mesmo. Quase que mataram ele. O cara é bravo do lado de Goiás lá. Tem muito lugar ainda no Brasil difícil, né? E aí, vamos lá agora a esse teste aqui. Olha só, a primeira orientação que eu queria dar a vocês em relação a esse teste, que é muito importante vocês compreenderem. Essas perguntas, elas se alternam de 30 em 30. Então, as primeiras 30 perguntas, olha a observação que está escrito aqui. Se em alguma área você não tem nenhuma experiência, marque a coluna da direita. Então, as primeiras 30 perguntas é só aquilo que você tem experiência. Se você não tem experiência, mas eu gostaria de evangelizar. Não. Aquilo que a gente gostaria de fazer são as próximas 30 perguntas. E esse questionário ele vai se alternando. De 1 a 30 é aquilo que você tem experiência. De 31 a 60 é aquilo que você não tem experiência, mas que você gostaria de fazer. Aí depois continua, da 61 a 90 é aquilo que você tem experiência. E vai se alternando. Por quê? No final das contas, a gente vai descobrir dons latentes e dons manifestos. Latente é aquilo que você vai vir a desenvolver, que você precisa praticar mais. É importante que a gente tenha essa compreensão. Eu tenho esse dom espiritual, mas é algo que é latente ainda, que eu não desenvolvi, que eu não tenho experiência. Eu vou focar nisso daqui. E o dom manifesto, que é aquilo que a gente já desenvolve no dia a dia. E aí, por exemplo, vamos aqui à primeira pergunta, né? Vamos fazer essas aqui juntas? Isso aqui secou. Vocês podem observar que tem algumas expressões aqui. Muitíssimo. Muito. Muito. Mais ou menos. Pouco, nem pouco. Nem um pouco. Não é para marcar com X. Vocês podem observar que aqui embaixo tem uma numeração: 4, 3, 2, 1 e 0. Então, sinto-me
muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco, realizado ao. Aí você completa com essa frase que está do lado. Desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Você se sente muitíssimo realizado? Então você vai marcar 4 aqui. Você se sente muito realizado? Então você vai marcar 3. Mais ou menos é 2. Pouco é 1 e nem um pouco é 0. Então, isso se refere a quê? Essa primeira pergunta aqui, ao talento da organização. Você se sente realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos? Que planos detalhados são esses? Por exemplo, o evangelismo. A gente vai sair para fazer um evangelismo. Quem tem esse talento da organização vai fazer todo um esquema antes, o passo a passo, vai colocar ali 10 passos para poder realizar aquele evento. Quem de repente tem o dom do evangelismo, mas não tem organização, vai pegar e já vai logo, sem antes se planejar, sem antes se organizar. Então a organização é importante em algumas tarefas que a gente vai realizar, e tem pessoas que são extremamente organizadas e sabem se planejar, para a gente aproveitar o melhor daquilo ali que a gente está fazendo. Mas não é todo mundo que tem esse talento aqui, tem gente que é mais desorganizada, e que não vai fazer de repente a tarefa render como poderia. Um exemplo, uma pessoa que vai visitar, ela vai colocar lá, vamos colocar aqui na agenda dela, eu vou visitar essa semana aqui, essa pessoa aqui que está precisando mais de ajuda, um caso mais sério. Aí nessa segunda semana eu vou visitar esses irmãos aqui, faz lá um passo a passo. E tem tudo anotadinho, minuciosamente. Tal hora eu vou na casa de fulano porque esse horário ele está em casa. Já essa hora aqui eu não vou porque ele não chegou ainda do trabalho. A pessoa se organiza, se planeja, vai e a tarefa se torna muito mais eficiente. Agora, uma pessoa de repente que não é organizada, vai sair para visitar e vai chegar na hora que a pessoa não está em casa, não vai ligar antes, não vai ter um planejamento, vai fazer uma visita que não é tão necessária, e aquela pessoa que está precisando ser visitada vai ser visitada só daqui a um mês. Então, a organização nos ajuda a desempenhar melhor as nossas tarefas, mas não é um dom espiritual, é um talento. E aí, olha o que ele coloca aqui. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco, realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Qual a sua experiência com isso daí? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco. Na vida secular, lá fora? Não, na igreja. Mas é o marco... Mas tem que botar os números mesmo? Tem. Mas se a lá, gente vai somar. Se lá fora então vamos patrocinar no trabalho, na casa, no dia a dia, isso aqui também conta? Não. Olha só, boa pergunta. Vamos considerar o seguinte: o nosso ministério, isso é uma coisa que eu não falei, foi muito importante a irmã ter levantado. O nosso ministério, nós como igrejas, não atuamos só aqui. O nosso ministério não se restringe ao templo e às nossas reuniões. O nosso ministério vai além. O nosso ministério alcança a nossa família, os nossos vizinhos, o nosso dia a dia. Então, eu vou ser um evangelista, não só quando a igreja tiver uma programação de evangelismo, da qual eu vou participar. Eu vou ser um evangelista na minha família, com os meus vizinhos. Então, se vocês considerarem que esse plano detalhado para alcançar o objetivo definido, ainda que não seja aqui na igreja, mas seja lá fora, isso contribui para o seu ministério, visão de ministério, de reino de Deus, você pode colocar, tem que considerar também. Agora, se é uma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, por exemplo, vamos colocar aqui, lavar a louça, aí você é organizado, aí você coloca lá prato de um lado, talher de um outro, copo aqui, para não misturar. É um tipo de organização, mas não tem nada a ver com o reino de Deus, Então vamos considerar aquilo que é para a edificação do reino. Agora a mulher que ali agora é importante, fora da igreja, Mas ele fosse lá fora. Isso aqui então no caso lá fora também, lá fora é da igreja. É a nota do nosso objetivo, para questão de desenvolver plano detalhado para alcançar objetivos definidos. Definidos. Entendi.
quero seguir essa, sei lá, sou mais ou menos em detalhado. Aí eu boto 4 no mais ou menos. Isso. Aí você vai colocar. Não, você vai colocar 2 aqui no mais ou menos. O mais ou menos corresponde ao 2. Olha aqui embaixo. Só pontuar. Entendeu não? Não estou entendendo. Mas eu sou. Não é assim. Então, vamos tentar responder essa pergunta aqui. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. Como é que você Vamos se dizer, sente? eu preciso mais ou menos. Então você vai marcar aqui o correspondente ao mais ou menos, que é o 2. Então só vou botar 2 aí, não tem que marcar o restante das. Não. Ah, tá. Nessa primeira você marcou 2. Aí na segunda, de repente, vai ser o 3. Aqui vai ser o 4. Vai marcar todas. Entendi, agora foi. É cada uma e uma, né? É, só pode uma resposta. É que ela marcou na toda. Não. Vai somar tudo no total. Sim, mas agora eu entendi. Porque com X também chega. E não é X, tem que colocar o valor. A gente vai somar o valor. Entendeu? Agora entendi. Pode responder de caneta? Pode responder. Vamos para 2 antes de vocês continuarem? Olha, sinto-me muitíssimo, muito mais ou menos, pouco nem um pouco, realizado ao me adaptar aos estilos de vida e costumes de pessoas de outras culturas. Alguém aqui tem essa experiência de se adaptar ao estilo de vida de pessoas de outra cultura? Eu tenho. Se não tem, então marca 0. Em que sentido essa pergunta aí? Isso aqui tem a ver com dom de missionário. Ó, me adaptar ao estilo de vidas e costumes de pessoas de outras culturas. Igual o cara oferece uma coisa lá para comer, você não gosta. É, cérebro de macaco. Você vai comer aquilo? Eu não gosto. Aí se outras culturas muito diferentes. Pode ser dentro do Brasil. Dentro do Brasil você tem os ribeirinhos, né, os índios. Mas eu quero não. Você tem alguma experiência? Eu tenho uma experiência de assim, confundir momentos. Já serve. Você se sentiu muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou um pouco realizado ao se adaptar ao estilo de vida. Você gostou? Só que ele me assusta. Já comi com a mão coisinha. Olha aí, gostou? Se sentiu realizado? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou um pouco. Talvez muito. Muito. Então marca 3. Mais ou menos, pouco. Isso aí. Olha o terceiro Tem aqui, que ser olha. verdadeira com análise disso aí. Terceiro, quem já é casado marca de cara o 0, olha. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao viver sem cônjuge ou parente. Se você é casado, assinale a coluna da direita. Tem a ver com o dom do celibato. Marca 0. Caso eu viver solteiro, essa pergunta? Se você se sente realizado ao viver sem cônjuge ou parente. Você vai viver sozinho. Então marca 0. Marca 0 lá, nem pouco. Olha esse daqui, o quarto, como é que é importante também, olha. Analisar, número 4, afirmações de outros cristãos para ver se tendem a levar a igreja de Jesus para desvios. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco nem um pouco realizado ao analisar a afirmação de outros cristãos para ver se tendem a levar a igreja de Jesus para desvios. Você tem experiência disso? Analisar o que está sendo dito. Analisar o que está sendo dito. Não, mas isso a gente não faz toda hora, assim, quando está ouvindo alguma pessoa e tal. Pode ser durante uma pregação, durante alguma pessoa falando alguma coisa. Você está levando para o desvio. Isso daqui tem a ver com o dom de discernimento. Mas a pergunta é, você tem experiência nessa área?
se tem, você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao fazer isso, ao analisar. Deus está nesse negócio aí. Tem que analisar. Sentimento espiritual é uma visão. Isso é uma obrigação nossa, a gente tem que analisar isso antes de você enganar. Mas tem gente que passa lá. É o que o pastor falou, tem que estar cegado ao discernimento. O cara sai falando. Eu faço isso toda hora, por isso que eu faço questão de caramba. Aí eu carrego também. O que não é, eu digo isso aí. Eu vou até muitíssimo. O cara sai falando. Esse discernimento edifica você. Mas o dom espiritual é para a edificação da igreja. Você vai ouvir e vai alertar. Gente, olha só. Tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Tem alguma coisa estranha com esse irmão novo que chegou na igreja. Tem alguma coisa estranha com esse pastor. Você vai usar aquilo ali para edificar a sua igreja. Eu falo assim. Então eu aqui é o quê, pastor? 4? Seria muitíssimo, né? Se sente muitíssimo Eu realizado. não sou muito de questionar assim, mas meus questionamentos ficam dentro de mim. Eu fico isso aí, não. Mas muitíssimo é quando você basta muito, você vai repetir ali. Mas você compartilha com a igreja, você usa isso para poder edificar a igreja? Não, só com os mais íntimos. Por exemplo, meu irmão, o pastor, tem uma afinidade, né? O pastor, o senhor achou essa pregação, o senhor colocou nessa obra, nesse momento que o pregador falou isso, com meu irmão, com a minha cunhada, os mais próximos. Os mais próximos, meu esposo, eu também comento com ele. É um dom. Eu não me conformo, tipo assim, eu não me conformo de às vezes escutar certas coisas, né? Mas evito, assim, não é questão de eu querer, tipo, como eu vou dizer, desestruturar as pessoas, não, nada disso. Eu comento com os mais íntimos, somente. Isso também não tem a ver só com pregação, não, tem a ver com a conduta da pessoa, Sim, de uma sim. forma geral, né? Eu estava usando com o pastor em relação a isso. Frequentando a igreja dele, e diversas pessoas no momento do culto, no culto da pregação, pessoas se renderem e à frente professar os pecados naquele momento. Mas só que eu estava observando que essas pessoas não estavam voltando. Então, eu presenciei bastante vezes isso. Mas eu chamei o pastor. O presidente da igreja e comecei a ver. Falei, pastor, mas não está tendo suporte, não estou voltando, né? Aí ele começou a fazer esse contato e começou a buscar essas pessoas para poder receber a Deus ali, para poder saber o que estava acontecendo. Isso daí é dom da ajuda. Ajuda são as pessoas que Deus capacita a auxiliar o ministério de outras pessoas. Não ajudou o pastor. Na mesma hora que levou um artista que era da igreja, mas estava afastada, né? Ele levou e nunca ligou. No domingo seguinte, aquela luta estava retornou para a presença do Senhor. E pode ser também que o irmão tem o dom de pastor. O que é pastor? É aquele que acompanha pessoas por um longo período de tempo. Por ver que as pessoas estão se afastando, né, esse desejo no coração de trazê-las para perto, fez com que o irmão fosse até o pastor e falasse, né, observasse. O 5. Falar, esse daqui é clássico, né? Evangelista. Falar de Jesus e do meu relacionamento com Ele para não cristãos. Você se sente muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao fazer isso? Eu acho que botei muitíssimo. Muitíssimo? Eu também. Oi? Então é 4. Olha só o 6. Encorajar outras pessoas. Você se sente realizado muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco ao encorajar outras pessoas? Muitíssimo. Tem a ver com aconselhamento. Aconselhamento. Muitíssimo. Agora o 7 é que eu não entendo. Olha o 7. O 7 é complicado, tem a ver com o dom da fé. Formular objetivos que parecem irreais para outras pessoas e depois trabalhar de forma decidida para alcançá-los. Você se sente realizado ao fazer isso? Lembre-se que é só se você tem experiência. Mas essa questão do ideal. Mas aí no trabalho, porque eu penso no meu trabalho, porque se eu
pego assim uma turma onde tem 4 alunos ali que eu sei que eles estão, né? Eu vou traçar metas para eles chegarem lá no final do ano no início dos outros, mais ou menos. Então, assim, eu vou traçar metas ali, eu vou tentar fazer com que eles cheguem lá. Mas isso tem a ver com o teu trabalho secular, não com o reino. Isso daqui é dom espiritual em relação ao reino de Deus. Mas aí... Como é que eu não entendi essa pergunta? Por exemplo, formular objetivos que parecem irreais para outras pessoas e depois trabalhar de forma decidida para alcançá-lo. Vamos colocar aqui o dom da fé associado ao dom do evangelismo. Uma pessoa que tem o dom da fé diz assim: olha, esse mês a gente vai ganhar 100 pessoas para Jesus. Aí alguém vai dizer assim: mas isso é impossível, a gente está aqui há 1 ano trabalhando e só conseguiu ganhar 5 até agora. Você está com muita fé, né? Só que aquela pessoa tem o dom da fé e ela vai trabalhar como evangelista que é, dentro da fé que recebeu, para fazer um movimento para dentro daquele mês conseguir alcançar 100 pessoas para Jesus. O que para muitos parece irreal, para essa pessoa que tem o dom da fé se torna algo concreto, que ela vai trabalhar, ela vai acreditar e vai investir tudo que ela tem, o tempo, o dinheiro, todos os recursos para alcançar aquele objetivo. É um exemplo, né? Então você se sente realizado ao fazer isso, a elaborar objetivos irreais para os outros, que para as outras pessoas parecem irreais, para alcançar objetivos definidos? Poderia ser... Vamos comprar um terreno de 2 milhões de reais. Ih, tá doido? Que comprar o quê? A igreja não tem uma entrada de nem 5 mil por mês. Como é que vai comprar um terreno de 2 milhões? Tem que ter fé. Dom da fé. Tem fé, senão você não consegue nada. Mas não é todo mundo. Mas assim, a gente formular não, né? A gente tem o dom da fé. Vai formular. Eu não tenho experiência com isso, então vou ter fé. Você não tem? É quem tem experiência com isso. Você já, em algum momento, formulou um objetivo que parecia irreal para a igreja e você trabalhou e conseguiu alcançar aquele objetivo? Você se sentiu muitíssimo realizado ao fazer isso? Tem 3. Por quê? Assim, Olha aí. Porque essa fé é um objetivo traçado.